pra tudo debaixo do céu. É tempo de amar, é tempo de cuidar, é tempo da criação, é tempo da criação. Paz e bem. 19º dia no tempo da criação. O tema: trabalhadores e trabalhadoras da Mãe Terra. A terra é Gaia, mãe generosa que nos acolhe e nos alimenta. Nós pertencemos à terra, somos filhos e filhas de Gaia. Somos terra que pensa, que sente, canta e ama. Queremos, na oração de hoje, louvar e agradecer a Deus pelas mãos que plantam, cultivam e cuidam da terra, garantindo alimento e vida para o campo e cidade. Invoquemos a Trindade Santa. Clamando pela posse da terra, no campo os milhares estão. Este grito está incomodando a quem sempre viveu da exploração. O que eu posso fazer? O que eu tenho a dizer, meu Pai? Que se faça justiça, repartam as terras, partilhem o pão entre nós, filhos teus. O que eu posso fazer? O que eu tenho a dizer, meu Pai? Que se faça justiça, repartam as terras, partilhem o pão entre nós, filhos teus. Terra Sertaneja, poema de Adhemar Bogo. Somos milhões de companheiros e companheiras buscando a libertação da terra, de homens e mulheres em um país onde a terra vale ouro e os seres humanos alguns gramas de chumbo moldados em balas que fazem sangrar o destino do nosso povo sofredor. Na arte de resistir às tentativas da destruição dos nossos sonhos, trincheiras da criatividade, se revela a rebeldia dos poetas e dos cantadores filhos da terra e da esperança no palco imaginário para onde marcham as colunas dos grandes guerreiros e lutadores sem terra. A terra, no seu suspiro, nos abençoa e agradece através das nuvens de poeira provocadas pelos rígidos pés descalços que seguem destemidos, construindo esta grande irmandade de companheiros em busca da dignidade perdida. Seguimos cantando. Assim, a terra se converte em causa, a liberdade se converte em sonho, o grito forte se converte em guerra e o povo todo segue em um só caminho na trilha estreita, plantando o futuro, festejando a nossa liberdade. Irmãos e irmãs, paz e bem, prosseguindo então nossas reflexões neste tempo da criação. Hoje nós vamos ouvir a Terezinha, que é de Governador Valadares, do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Vamos então ouvir a Terezinha com seu belo testemunho. Seja muito bem-vinda, Terezinha. Olá, povo de Deus, povo da terra, povo das águas, povo da classe trabalhadora. Eu sou a Terezinha, da direção estadual do setor de saúde do MST. Eu moro no assentamento Osiel Alves Pereira, um assentamento do MST em Governador Valadares, Minas Gerais. Hoje eu venho aqui participar desse programa lindo. Eu venho falar da minha criação e da criação da natureza. Da minha criação, porque o rio, ele já é uma criação de Deus, é uma criação divina e que banha a humanidade e a terra. Eu sou de origem camponesa, meu pai e minha mãe sempre foram trabalhadora rural, trabalhava em fazenda.
terra de fazendeiro, e o de menos ruim que tinha, o de bom, né? Que tinha lá na fazenda, é que a gente trabalhava, produzia e comia do que a gente produzia, então não tinha veneno, já era agroecológico, e do rio, que banhava, o rio que banhava as margens onde a gente plantava, e que esse rio, ele serviu para muita gente, muitas famílias. Além de ser o lugar do plantio, ser um lugar fresco, o rio era o lugar de tomar banho, de dar banho nas crianças, de lavar vasilha, de lavar roupa. Então, eu fui criada, né? Eu tive essa criação. E que foi uma criação maravilhosa, apesar de ter perdido meu pai muito cedo, com 30 anos, mas a minha mãe, com mais 4 filhas, nós continuamos na luta, acreditando e defendendo a natureza. Por muitos anos morei em Quartel do Sacramento. Fui nascida e criada e tive meus filhos em Quartel do Sacramento. Em 93, eu conheci o Movimento Sem Terra pela uma atividade da Igreja Católica. Sempre fiz parte de movimento popular, que eram sindicatos, da Igreja Católica, das comunidades eclesial de base, fiz vários cursos no Mobon, em Dom Cavate, preparação para Natal, preparação para o Ano Novo, preparação para Semana Santa, e cursos de cântico para cantar na igreja, cantei no coral da igreja por muitos anos. Em 94, como eu iniciei falando, eu conheci o Movimento Sem Terra em Governador Valadares, no Grito da Terra Brasil. Foi uma coisa emocionante, porque eu me apaixonei quando ouvi tanta música, os poemas e a alegria daquele povo que também estava participando desse encontro. E desse encontro teve uma grande marcha de um bairro chamado Santa Rita para o centro de Governador Valadares. E eu acompanhei o Sem Terra nessa caminhada desde a hora que saiu. Por fim, eu quis saber como que funcionava, então eu perguntei para um companheiro que estava coordenando. Aí perguntei para ele, como que a gente faz para participar desse movimento? Aí ele deu uma boa gargalhada e respondeu. Perguntou aonde eu morava, o que eu fazia onde eu morava, e no diálogo ele me convidou para fazer o trabalho de base no distrito, que daí eles iriam lá contar a história da luta pela terra. Foi muito bonito. Quando nós ficamos sabendo que as terras foram tomadas dos índios, que as terras foram tomadas dos quilombos e que a gente tinha direito a essa terra, nós nos mobilizamos para escutar, para escuta amorosa. E essa escuta amorosa, ela resultou na minha vinda para o Movimento Sem Terra. Então, continuamos na luta e um grande abraço aí para o meu querido companheiro Farinhada. E seguiremos, companheirada, porque saúde é a capacidade de lutar contra tudo que nos oprime. Tudo está
Obrigado, Terezinha, ouvindo a sua história, a história de vida da sua família e toda esta busca de justiça. Quando você começa a participar então do MST, eu fiquei pensando na questão do princípio do bem comum. O Papa Francisco, na Laudato Si', ele dá um destaque a esse tema nos parágrafos 156 a 158. Lá ele diz: a ecologia humana é inseparável da noção de bem comum, princípio este que desempenha um papel central e unificador na ética social. É o conjunto das condições da vida social que permitem, tanto aos grupos como a cada membro, alcançar mais plena e facilmente a própria perfeição. O bem comum pressupõe o respeito pela pessoa humana enquanto tal, com direitos fundamentais e inalienáveis, orientados para o seu desenvolvimento integral. Exige também os dispositivos de bem-estar e segurança social e o desenvolvimento dos vários grupos intermédios, aplicando o princípio da subsidiariedade. Entre tais grupos, destaca-se de forma especial a família enquanto célula basilar da sociedade. Por fim, o bem comum requer a paz social, a estabilidade e a segurança de uma certa ordem que não se realiza sem uma atenção particular à justiça distributiva, cuja violação gera sempre violência. Toda a sociedade, e nela especialmente o Estado, tem a obrigação de defender e promover o bem comum. E nós sabemos quanta luta para que o bem comum seja respeitado, para que as pessoas tenham direito à dignidade de vida, que não haja ninguém sem trabalho, sem teto, sem terra, que as pessoas tenham de fato a dignidade para viver cada dia. E assim nós chegamos ao final da nossa reflexão de hoje. Que o Senhor nos conceda a graça de cada vez mais nós firmarmos o nosso pé na luta pela justiça, que a vida de cada trabalhador, cada trabalhadora seja respeitada, que os direitos sejam respeitados, que o bem comum de fato aconteça. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. É tempo da criação.